Hoje é o dia mais importante da história dos Estados Unidos porque é 4 de julho, o dia da independência americana. Mas é um dia que tem um significado especial para muitas pessoas ao redor do mundo, inclusive para mim, por conta das ideias, princípios que inspiraram a revolução de independência dos americanos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Aqui a gente está no sul da ilha de Manhattan, no Battery Park, neste que é o Castle Clinton, onde houve o hasteamento da bandeira americana em comemoração ao 4 de julho e agora a gente vai para a parada e para os 50 tiros de canhão, um para cada estado americano. Esse dia é impressionante que a gente vê o patriotismo dos americanos, dos imigrantes, comemorando a independência dos Estados Unidos. E é um dia repleto de eventos no país inteiro, e cada cidade tem a sua forma. E muita gente se fantasia ou usa as roupas tradicionais da época dos soldados revolucionários. And every year you have the celebration here in the Battery Park? Every year they have this at the Battery, and several other places around the city they do different celebrations. Yeah, it's a very special day for America, but also for foreigners. Well, actually for all mankind. Exactly. The Declaration is the rights of man. Exactly. Every country that has a democracy use that as a way to base their own constitution. Yeah, it's an inspiration for all of us. Yeah. Pennsylvania admitted to the Union December 12th, 1787. Eu confesso que me intrigava muito porque esse país atraía tanta gente. Porque mexicanos, venezuelanos, cubanos colocavam suas vidas em risco para chegar até a costa americana em busca de uma nova oportunidade, de um novo mundo. E eu diria que a minha identidade intelectual com a história americana, com os princípios fundadores desse país, isso só vai acontecer bem mais tarde. Eu não era alguém muito ligado à política, eu me formei em administração, eu só fui me interessar realmente por temas políticos, filosóficos e de economia quando já estava aí morando em Londres e depois indo para Dubai a trabalho. E foi nessa época que eu, por acidente, acabei acompanhando os debates dos presidenciáveis dos republicanos, e um candidato que me chamou muito a atenção foi o Ron Paul, que tinha sido congressista pelo Texas por vários anos e naquele momento estava concorrendo à presidência americana. Freedom is a young idea. It's only been tested for a couple hundred years, and we had a taste of it and we're throwing it away. E depois que eu fui estudar mais a história dos Estados Unidos, os pais fundadores, a Revolução Americana, o Ron Paul era quem mais bem representava os ideais americanos de liberdade e responsabilidade individual, ou os ideais dos pais fundadores que estão lá na Declaração de Independência. E até quando a gente lê a Declaração Americana, são palavras emocionantes que inspiram. Nós sustentamos que essas verdades são autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que eles são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que para garantir esses direitos os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-lo ou aboli-lo e instituir um novo governo. You went from Egypt to Florida? New York, then Florida. And why did you leave Egypt? Coming to the land of opportunity. And did you find opportunity? Oh yeah, I love it. I lived here almost more than I lived in Egypt. Really? Yeah. Nice, nice. And today is a special day for you then? I love it. Yes. All my family and friends. All your family? Yeah. Do you all consider America your country? I personally, yes. Of course. Of course? Yes. We have more opportunity here than Egypt. Nice. For me. O experimento americano é uma história inusitada, é uma história improvável, como o país foi formado
e como ele se desenvolveu, se tornando a principal potência do planeta. Mas é claro que não é tudo mil maravilhas e não é uma nação livre de críticas, pelo contrário, e o próprio Ron Paul criticava muito isso, e eu concordo com as críticas dele. E a gente pode voltar lá atrás, na própria Declaração Americana, essas palavras tão bonitas que todo ser humano é dotado de vida, liberdade e a busca da felicidade, mas nesse mesmo momento, próprios pais fundadores eram donos de escravos. E desde o início também havia muita contradição interna entre pais fundadores. A gente pode colocar Thomas Jefferson de um lado e Alexander Hamilton de outro. Na tradição jeffersoniana, a Constituição serve para limitar o poder do Estado sobre o indivíduo. Já na visão hamiltoniana é diferente, e ele tinha uma visão de mais governo centralizador, de Estado forte, e isso contrastava com a visão jeffersoniana que ele defendia, até inspirado pelo discurso de despedida de George Washington: paz, comércio e amizade honesta com todas as nações, alianças enredadas com nenhuma. E muitos criticam essa posição como sendo a busca por um isolacionismo, quando na verdade é o oposto. É não buscar interferência nos assuntos de outros países, mas sim comercializar e sim buscar a amizade honesta. E a visão jeffersoniana claramente não prosperou, e a história americana, especialmente no século XX, é uma história de muita intervenção na política externa, e acho que aí a minha principal crítica com relação aos Estados Unidos, e é a crítica também grande do Ron Paul, não apenas porque é errado, na visão do Ron Paul, e eu concordo, interferir nos assuntos domésticos de outros países, mas porque muitas vezes essas intervenções acabam se voltando contra os próprios interesses dos Estados Unidos. O que o Ron Paul chamava de blowback. Os americanos têm bases militares, são centenas, milhares de bases militares ao redor do planeta. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Imperialismo a gente vê quando viaja para o mundo, especialmente no Oriente Médio, e a política externa que antagoniza muita gente e muitos povos é uma realidade, e eu pude presenciar isso com os meus próprios olhos. Mas apesar de todos os seus defeitos, ainda assim os Estados Unidos são um país que se destaca bastante. A economia americana é a mais dinâmica, flexível, adaptativa e inovadora do planeta. Poucos locais do mundo cultivam esse ambiente e esse dinamismo como aqui. É muito bacana porque aqui nessa cena a gente tem a Freedom Tower de um lado, a Torre da Liberdade e a Estátua da Liberdade. E ter uma nação que defenda esses valores e realmente preza pela liberdade individual, pela liberdade de escolher, é sensacional. E é por esse motivo que este país desperta um sentimento de orgulho e de patriotismo, mesmo em imigrantes que vêm dos países mais remotos da Terra. A Estátua da Liberdade transmite a sua mensagem de liberdade por meio de vários elementos dramáticos. As correntes quebradas aos pés da estátua significam a emancipação dos povos escravizados e o fim da tirania. A tábua no braço esquerdo da estátua, onde está escrito em números romanos a data de independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 76, significa a lei. Os 7 raios da coroa significa um raio de sol que espalha luz e razão ao redor do mundo. E por fim, e acima de tudo, a tocha e a chama, que significam a liberdade iluminando o mundo. E eu posso afirmar que os americanos são dos mais profissionais, objetivos, produtivos e mais fáceis de trabalhar. E eu já passei por Espanha, Alemanha, Inglaterra, e essa para mim é a grande diferença que me chamou a atenção. Mas para mim a coisa mais impressionante que existe nos Estados Unidos e que eu não encontrei em nenhum outro local do planeta que eu pude viver, trabalhar e conhecer, é que este país realmente desperta um sentimento de patriotismo, inclusive nos seus imigrantes. E um dia como hoje, o 4 de julho, o dia da independência americana, ele é celebrado por americanos que nasceram aqui, que têm famílias aqui, cujos ancestrais remontam desde a Revolução Americana, mas também por todos aqueles imigrantes que chegaram depois em busca de oportunidade, fizeram sua vida aqui, formaram sua família e hoje valorizam, respeitam, admiram e celebram a independência americana e as ideias que forjaram e que sustentam essa nação. Can I ask you what the 4th of July means to you?
4th of July is a celebration of America's independence and a salute to all the veterans that have helped keep the nation free for the last 250 years. It means a birth of a nation. You know, it welcomes people of all countries here. 4th of July is the celebration of the beginning of our democracy. It established all of the rules that we now live by that make the United States the United States. What does it mean to you? For justice and freedom. 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 We can scream together, freedom. All right, so. Freedom! Freedom! 3, 2, 1. Freedom!